Tudo bem? 20 horas. Que beleza. Será que estamos ao vivo? Todo mundo faz a mesma pergunta na live, né? Acho que sim. Estou olhando aqui o canal no YouTube. Tudo parece estar ok. Sejam todos bem-vindos nessa live no período de quarentena. Chovendo para burro, agora aqui no Rio de Janeiro. Então, estou para que a internet não caia, assim como a energia elétrica. Rio de Janeiro tem dessas coisas aqui. Mas esse não é o tema. O tema é a educação online do mundo novo. E eu vou fazer uma apresentação de um projeto bem bacana para você que é algum proprietário de uma escola de ensino fundamental 2 e médio, tá? Também para proprietário de academia, na academia, estúdio de pilates, crossfit, e também de uma instituição de um cursos presenciais, que a gente tem tanto aí no Brasil, que, né, foram extremamente impactados por tudo que está acontecendo, né, nessa pandemia. E aí, óbvio, eu estou atento a tudo que está acontecendo, e aí eu resolvi criar esse projeto e, óbvio, fazer um evento de lançamento, que é o objetivo desse. Mas, enfim, só estou dando uma pequena introdução, mas eu tenho uma apresentação para passar para vocês, todos vocês. A ideia é fazer uma apresentação bem rápida, vou trazer um pouco do cenário que a gente está tendo hoje e o que motivou esse projeto a ser criado, tá? E aí sim, oferecer para vocês esse projeto, mostrar esse projeto, o que ele pode beneficiar a sua empresa, a sua instituição de um modo geral, nesse período de pandemia, mas no decorrer da apresentação vocês vão ver que é algo a se pensar se realmente, o próprio nome já diz, né, mundo novo que eu estou propondo, e eu vou trazer algumas referências, algumas matérias que estão pipocando na internet, que mostram que o mundo já mudou mesmo. Então, esse projeto ele vem para intensificar esse jeito diferente, meio híbrido, que o mercado vai ficar de agora em diante, principalmente por conta do que aconteceu na pandemia, e vai continuar aí nos próximos meses. Então, eu vou fazer essa pequena apresentação, mas, assim, qualquer um de vocês podem fazer perguntas. Se vocês estiverem no site da Camus, camus.com.br/live, lá embaixo tem um formuláriozinho do Facebook, é só vocês comentarem, eu estou com o Facebook aqui aberto, é só perguntar que eu vou responder. E também no próprio YouTube. Se você estiver no YouTube, clicou no vídeo e foi parar no YouTube, no canal no YouTube, você também tem o Superchat aí para você fazer uma pergunta. E, diferente de quem fizer a pergunta no Facebook, o que fizer a pergunta no chat do YouTube vai passar. Se a pergunta foi bem interessante, que vale a menção para todo mundo, eu vou colocar ela aqui na tela. Isso é bem legal também para promover a interação. Então, façam perguntas, podem fazer qualquer tipo de pergunta, eu estou aqui aberto para isso. Vou fazer essa apresentação. Depois da apresentação, se vocês quiserem continuar fazendo perguntas, eu vou ficar respondendo até todo mundo ficar satisfeito. E esse vídeo depois vai ficar disponível no canal do YouTube da Camus. Então, já estou vendo que tem gente no chat. Mário Albuquerque Masproni. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado aí pela presença. O meu amigo e cliente, Leonardo Alevato. Léo, obrigado pela presença. Eu estou sempre nas suas lives, né? Então, por favor, seja bem-vindo também. Deixa eu ver aqui no YouTube, no Facebook, se tem algum ok, alguma pessoa falando. Por enquanto, não. Show. Então, vamos lá, gente. 8h05. Como bom educador,
privilegiar quem chega no horário. Eu sou chato quanto a isso. Gosto de conversar no horário. Então, vamos para a apresentação. Deixa eu colocar aqui a apresentação na tela. E, eventualmente, eu vou sair da apresentação e vou voltar para conversar com vocês. Dependendo da parte, se for mais importante, mais delicado, então eu vou voltar aqui. Mas eu estou de olho aqui nas perguntas. Se vocês perguntarem alguma coisa, tá? Então vamos lá, gente. A primeira coisa é responder quem sou eu, né? Eu acionei em vários canais sobre esse evento, mas, óbvio, tem gente que não me conhece. Então, eu vou fazer uma pequena introdução. Eu sou Cristiano Santos, sou o fundador da empresa Camus, Camus com K, a empresa que monta times de comunicação para fazer projetos web e alguns projetos offline também. Então, aqui na Camus, dependendo do seu projeto, a gente tem um planner, que é eu estou fazendo entre aspas, um gerente de projeto, é quem faz a pesquisa de mercado e faz o planejamento do projeto junto ao cliente. Também temos design web, que faz os sites, todos os produtos online, todos os produtos virtuais e digitais, ele faz toda a interface disso, além dos desenvolvedores, que podem atuar na confecção de sites que foram desenhados por designer e também desenvolvedores que programam sistemas efetivamente, né? Transformam os layouts em Photoshop em sites efetivamente, dependendo de qual seja, e também tem desenvolvedores que fazem sistemas mais robustos, mais específicos para uma necessidade qualquer. Além disso, também design gráfico, para trabalhar na criação de logotipos, manual da marca, impressos de um modo geral, e, por fim, não menos importante, os redatores, né, que são a alma de todos os projetos que a gente faz aqui. Afinal, são projetos de comunicação, então os redatores eles têm um peso muito importante em todos os projetos da Camus. Sem o redator, a gente não se comunica, então são esses profissionais que permeiam todo tipo de produto e serviço que a gente faz aqui na Camus. E a gente tem uma bagagem aí de mais de 100 projetos web nesses anos todos. Projetos como sites institucionais, que são aqueles sites Quem Somos, O Que Fazemos, Nossos Serviços, Fale Conosco. Sites de e-commerce, que são as lojas virtuais de todos os tipos. Produtos digitais. Esse meu amigo e cliente Leonardo Alevato, que está aí nos assistindo, prestigiando, ele tem 3 produtos digitais com a Camus, além dos sites. Então, por exemplo, um dos produtos digitais é a revista Empresário Fitness and Health. Essa revista era uma revista impressa de longa data, mais de 10 anos no mercado, 12 anos ou 14 anos, Léo, eu nunca sei exatamente. Que ele adquiriu ela um tempo, transformou esse produto em produto digital, a gente fez um processo de adaptação, hoje ele é 100% online, vendendo assinaturas de conteúdo voltado para o mercado fitness, e isso a Camus tem essa capacidade de fazer esse tipo de projeto também. Além de cartões digitais virtuais, gestão de e-mail marketing, toda a produção de 18 anos, o Léo já falou aqui, nossa, é bem mais, não é nem 12 nem 14, é 18. Eu sabia que era o número par, Léo. Também fazemos gestão de e-mail marketing, redes sociais, produção de conteúdo para redes sociais, além de criação de logotipos e design gráfico. Seja bem-vindo você também, meu amigo Felipe Pavão, amigo pessoal e parceiro comercial da Camus. Ele está à frente aí da empresa HostWP, a empresa 100% focada em projetos com WordPress. WordPress, para quem não sabe, é um sistema de atualização de conteúdo, o melhor do que existe, o maior, pelo menos em número,
sim, mais de 50% dos sistemas de atualização de conteúdo na internet rodam no WordPress, e a HostWP é uma hospedagem especializada em WordPress. Eles fazem todo o suporte de atualização e personalização de ajustes. Por exemplo, se o WordPress atualizar hoje e tiver um plugin no seu site que não foi atualizado, ele desenvolve uma solução temporária enquanto aquela empresa dona daquele plugin que você utiliza no seu site não desenvolveu uma solução, ele provém essa solução enquanto essa atualização não vem, além de performance, né, otimização de performance, de segurança. Então, 100% dos projetos com o WordPress da Camus estão hospedados no HostWP, inclusive os do meu amigo Leonardo Alevato, meu cliente que está aqui nos assistindo, tá bom? E tudo que vocês tiverem interesse de qualquer um desses tipos de serviços e produtos da Camus, você encontra em qualquer um dos nossos canais, /Camus com BR, tanto faz, você sempre vai encontrar algum canal de comunicação com a gente. Bem? E aí, antes da gente entrar na palestra em si, na apresentação, a frase que mais me motivou a fazer esse produto, esse serviço que a Camus está apresentando hoje, é essa frase aí: eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Eu vi essa frase, eu perdi a conta de quantas vezes eu vi essa frase nesse período que a gente está em quarentena, que não é nem mais quarentena, né? Mas enfim, já estamos em isolamento social, a gente está aí praticamente há 60 dias, e já participei de várias lives, já assisti várias lives como essa, já participei de podcast falando sobre isso, converso com muitos clientes e parceiros comerciais, amigos, familiares. Essa frase é muito recorrente. Não vejo a hora de tudo a voltar ao normal. E aí, assim, eu lamento dizer para vocês, meus amigos que estão nos assistindo, que não tem um voltar ao normal, né? A gente vai voltar a um novo tipo de normal. E aí eu trouxe algumas matérias que mostram, existem muitas mais. Quando eu fiz essa apresentação aqui, há uns 5 dias atrás, já pintou muitas outras matérias que corroboram com esse conceito, né? De que a gente não vai voltar ao mesmo estado que antes. A gente vai caminhar, estamos caminhando para um momento completamente novo, que, como eu disse no comecinho, vai ser um pouco mais híbrido, vai ser uma coisa que tanto vai ser algo do que a gente está fazendo hoje com algo que foi do passado recente. E aí eu trouxe essa matéria aí do Newfeed, um site bem bacana, que é da Via Varejo a Riachuelo. O WhatsApp virou um novo fenômeno do e-commerce. E aí, esses grandes varejistas, e a gente está falando de um momento em que o varejo não estava em crescimento tão grande, a gente sempre tem um pequeno crescimento de percentual de 1 dígito, às vezes, quando muito 2 dígitos, mais 10%, 12%, mas assim, a gente estava vivendo um número bem tímido de crescimento, e eles tiveram que dar um jeito completamente novo para manter as vendas acontecendo e atender o público, porque também, sim, o público também precisa continuar fazendo compras, consumindo, porque as suas vidas continuam, as vidas dos consumidores continuam. Então, pessoas se casam, pessoas mudam de casa, refazem o guarda-roupa por um motivo qualquer. Então, é importante, sim, que o mercado esteja realmente adequado para essas novas necessidades, né? Outro aí já é na contramão, né? Ele é bem negativo, que foram os emplacamentos de abril. Emplacamentos de carros caíram 76%.
e volta ao patamar de 14 anos atrás. E aí, assim, soma nessa notícia a questão da mobilidade através de transporte de aplicativos, o quanto isso impactou nesse setor, né? E aí eu pergunto para vocês, quando a pandemia passar, esse consumidor vai repensar isso muito na hora que ele for tomar a decisão se ele vai realmente querer um carro. Porque, percebam, é um número muito expressivo de 76% de queda e de voltar com 14 anos na economia, né? No momento da economia de 14 anos atrás. Né? Fora que ali a gente tem uma outra informação que no acumulado do ano a queda é de 27%. Então, assim, a gente está num período de muita variação de números para vários setores. Estou olhando aqui, Newton entrou agora. Newton, obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Está todo mundo conseguindo ver? Posso continuar? Vocês podem colocar aí no chat, por favor. Conseguem ver? O Léo falou que caiu a live. Não? Hiatozinho? Não, né? Olhando aqui a minha internet, está ok. Deixa eu verificar. Aparentemente está ok. Então vamos lá. Outra notícia bem interessante que eu trouxe aqui, que é do Tecnoblog, é o Oscar 2021 aceitará filmes lançados somente pelo streaming. É uma guerra particular, né, específica, né, para quem acompanha o cenário do Oscar, né, da premiação do Oscar. Todo mundo sabe que uma das restrições específicas do Oscar, né, da academia do Oscar, é que o filme precisa, para ser qualificado para concorrer a qualquer tipo de filme, ele precisa passar em Los Angeles pelo menos uma semana num cinema de Los Angeles. Então tem sempre essa briga com os streamings, né? As plataformas de streaming. E esse ano, óbvio, não vai ter jeito. A academia vai ter que aceitar, pelo fato de não estar passando filme há bastante tempo, tem 3 meses que a gente não tem cinema passando nenhum filme, ela vai ter que aceitar. Mesmo que depois, no ano que vem, ela mude completamente essa regra, mas isso é bem sintomático e bem emblemático, né? A academia, ela é bem radical quanto a isso, sempre dá muita briga sobre isso, e isso é bem emblemático, né? Como eu disse. É uma briga bem interessante ver a academia cedendo a isso, né? Vamos lá. Um outro, já que a gente está falando de streaming, é a Netflix, né? A Netflix, ela ganhou nesse período aí, e deve estar ganhando mais ainda, 15 milhões de novos assinantes. Gente, isso é extremamente enorme, né? É de um tamanho muito grande. Deixa eu só verificar aqui que eu acho que realmente caiu. Não, meu celular está ok. Então, não só a Netflix, mas outros streamers realmente devem ter crescido bastante nesse período aí. E é uma notícia bem importante. Outra interessante, que já vinha num movimento bem grande de mudança, de adaptação, é a questão do trabalho remoto, que foi o que está meio que girando a economia. Várias empresas estão se adaptando para o trabalho remoto. A Camus só trabalha com remoto, né? Todos os nossos coworks, né? Os profissionais que trabalham com a gente, cada um está num lugar, cada um está numa cidade, num estado completamente diferente. Tem gente até fora do Brasil. Então, isso só acelerou por conta do coronavírus, né? Foi bem interessante. Tanto que o Google anunciou recentemente, essa notícia é de 8 de maio,
de querer, vai aceitar que a maioria dos funcionários vai trabalhar de casa até 2021. E a Microsoft não está aqui no print, que eu não fiz, porque essa notícia foi de hoje ou de ontem, se não me falha a memória, vai aceitar também. Então, esses números tendem a crescer. Uma outra notícia bem curiosa, mas que mostra o quanto o momento é muito novo, é essa notícia de que Nova York está legalizando casamentos via FaceTime. Para quem não sabe, FaceTime é o Messenger dele, é o WhatsApp da Apple, que é por voz e vídeo, e está aceitando não só FaceTime, mas outros tipos de plataformas, né, de aplicativos de videoconferência para fazer casamento à distância. Então, isso é bem emblemático também. Então, foi o que eu falei para vocês. Não é normal, não é voltar ao normal, esquece o voltar ao normal e foque no novo normal, tá? E algumas notícias que corroboram com isso, por exemplo, aumento em 70% por procura de educação à distância, né? O Cato, que é aquela plataforma de recolocação, está percebendo esse movimento enorme, 70% de crescimento. Para isso, já vinha um crescimento grande, o mercado já aceita, por exemplo, disciplinas de educação à distância para a faculdade, graduações, pós-graduações, e isso, óbvio, que intensificou nesse período. Tá? Outra notícia bem legal, e aí para esse mercado que é de academia, né? De fitness, educação física, que tem academia que está apostando em live com o professor fantasiado durante a quarentena, justamente para dar uma animada naquele sentimento do cliente de estar num momento bacana, né? Dele estar lá na sua casa, na sua sala, mas tendo aquela sensação similar do ambiente de uma academia. Então, professores também estão se virando para fazer esse sentimento ser um pouco mais lúdico nesse período de quarentena. Ao mesmo tempo, né, gente, tá um caos. Tem empresa, tem profissional que está realmente conseguindo dar conta. Mas, nesse momento, e é o que motivou eu fazer esse projeto, é que a gente tem um ambiente de caos, tanto para a instituição quanto para o consumidor, né? O seu aluno, o seu cliente, né? E a gente não cansa de ver notícias como essa daí. Home office em São Paulo, a maioria trabalha mais e não consegue separar o tempo para descanso. Eles começam... o ambiente doméstico para todo tipo de atividade que normalmente você faz fora presencial é extremamente estressante para o consumidor. E é o que me motivou realmente a atuar nesse projeto para deixar essa condição minimamente aceitável nesse período, né? Além disso, ainda tem outras questões técnicas que não estavam preparadas por isso. Por exemplo, o Zoom, que é a plataforma que está sendo mais utilizada nesse momento, ele já tinha problemas de segurança há muito tempo. Eu que acompanho informática, internet, aplicativo, rede social, todo tipo de notícia voltada para a tecnologia, ele já tinha muito problema com falha de segurança, vulnerabilidade, e isso só intensificou, né? Tanto que é bem comum em videoconferência, pais, alunos, pessoas falarem assim, pô, mas não podia ser outro, o Zoom tem problema de segurança, e isso dá um desconforto muito grande para o consumidor, né? E como é a opção de boa parte dessas empresas, repercute negativamente para as empresas e não para a plataforma, entende?
Eu falei da notícia da Microsoft, mas eu tinha uma outra notícia que ele está falando, meio que uma antecipação do que acabou sendo, né? Do que eles divulgaram recentemente. Mas eles já estavam falando que o trabalho vai ser mega modificado por conta do coronavírus. A Microsoft também já estava falando isso no começo da semana passada. E aí eu queria deixar duas frases bem importantes para a gente começar daqui por diante a questão da solução em si, né? Que é a frase mais célebre do Einstein, uma das mais célebres, que é loucura querer resultados diferentes, fazer tudo exatamente igual. Então, não dá para você imaginar que a escola, na sua escola, onde os seus professores, seus colaboradores, seus coordenadores podem fazer exatamente a mesma coisa que faziam presencialmente online. É diferente. É um jeito diferente e é preciso fazer uma mudança de mentalidade muito profunda para que o conteúdo que seja aplicado não seja prejudicado e o aluno, né, a pessoa, o consumidor que está pagando a sua empresa por esse conteúdo, não se sinta lesado, né? Então, a gente não pode fazer do mesmo jeito porque a gente está em um ambiente completamente diferente. Numa sala de aula, você tem interações que é impossível fazer online, mas também no online tem situações que é impossível fazer presencialmente. Então, é bem interessante a gente se adaptar a esse tipo de nova realidade. E aí uma outra frase, é uma frase bem nova do Washington Oliveto, um publicitário aí dos anos 70, 80, mega famoso por grandes campanhas publicitárias que ele promoveu. Ele deu uma entrevista para o UOL recente, que ele fala assim, agora não é hora de vender, agora é a hora de prestar serviço. E é bem impactante essa frase, porque a gente fica numa dicotomia muito grande do tipo, tá, mas eu não estou prestando serviço? Sim, está. Mas você precisa prestar um serviço online. Especificamente online, sem que o seu consumidor, seu aluno, seu público sinta de que ele está pagando algo a mais do que você está conseguindo entregar. Então você precisa, de uma vez por todas, prestar esse serviço totalmente. Focar em conseguir manter essa relação intacta, né? E aí, para já começar entrando no tema, eu queria falar um pouco do cenário atual. Eu vou só dar uma olhada aqui antes da gente entrar para saber como é que está aqui a transmissão. Ok, no YouTube, está aparecendo a tela, beleza. Twitter, se alguém comentou. Facebook, ok. Então, assim, o que a gente está vendo hoje? Né? Que as empresas, elas têm pouca estrutura técnica para manter esses serviços. Acabei de falar da frase do Washington Oliveto, dos serviços, que é a hora de manter esses serviços intactos, bem providos para o seu consumidor, só que as empresas têm pouquíssima ou, às vezes, nenhuma estrutura técnica para manter esses serviços. Houve uma corrida desenfreada nos últimos 2 meses para procurar plataformas, tanto que muitos portais de notícia começaram a falar muito sobre aplicativo X, aplicativo Y, para fazer N tipos de situação que esse colaborador, as empresas especificamente, não tinha estrutura técnica para isso. E aí, já entrando na parte do colaborador, a baixíssima familiaridade com tecnologia. Então, a partir do momento que ele não tem essa estrutura, óbvio que ele não tem familiaridade. Poucos são os diretores, proprietários, pessoal de coordenação, colaboradores de modo geral, professores, e os próprios clientes. São poucos que têm realmente familiaridade com alguns tipos de aplicativos para esse tipo de atuação de serviço de ensino à distância. Né? Claro que
Consequência disso, direta, foi a diminuição da oferta de serviços oferecidos. Então, se a instituição oferecia 100% para aquele aluno, aquele cliente, ela passou a oferecer menos, justamente por conta da pouca estrutura, baixa familiaridade e o pouco trato em produzir conteúdo voltado para essas plataformas. E isso, inevitavelmente, mexe com tudo, né? Com a oferta de serviço, com certeza. Outro item bem importante, que é a falta de padronização nos processos educacionais. Então, se tem um colaborador, um professor que tem uma familiaridade a mais, ele faz de um jeito e o outro professor faz de outro jeito. O outro coordenador faz de outro jeito. A outra escola faz de outro jeito. Eu já lidei com um contato meu que a filha dele estuda e está tendo aula numa plataforma e ele está fazendo pós-graduação na faculdade e é em outra plataforma. E cada um está com um padrão completamente diferente e dentro da própria plataforma da faculdade tem professores cada um fazendo de um jeito. E isso causa um caos enorme para o aluno e deixa um ruído nessa comunicação, né? Não há padronização nenhuma nisso. Claro que essa relação ela fica insatisfatória. Tanto a empresa para com os alunos, há uma insegurança dos colaboradores, da própria direção, coordenação em si, mas também há uma insegurança enorme do cliente, do aluno, do consumidor, que não consegue ver que está sendo justo pagar por aquele preço daquele serviço por algo que ele julga que não está bom, que está aquém do modelo que era o presencial. Né? Além disso tudo, ainda tem praticamente nenhuma política de segurança nos processos. De todas as pessoas com quem eu conversei, nenhum tem política de segurança nenhuma. Então, assim, não sabe como utilizar, não sabe como usar direito autoral, ainda tem isso, né? Então, assim, não tem política nenhuma disso. Pega o conteúdo, joga e está tudo certo. Aí o resultado, todo mundo já sabe, né? Fuga de pagamentos recorrentes. É isso. É o que me motivou a fazer esse produto, porque se isso está impactando na relação, óbvio que a gente vai ter um resultado de uma diminuição dessa receita. É fato. E aí, entrando no que a Camus quer oferecer, né? A Camus está com esse projeto em que nós temos um serviço para oferecer e que tem como objetivo o planejamento, a organização, a estruturação e o treinamento para essas empresas terem a sua própria plataforma de ensino à distância de forma rápida, simples e sem complicação. Tá? O trabalho da Camus, ao ser contratada, é fazer com que tudo isso seja estruturado para que você, da sua escola de ensino fundamental 2 e médio, da sua academia, seu estúdio, do seu curso, você foque apenas no conteúdo e na relação com o consumidor, que é o que você sabe fazer, é o que o seu colaborador sabe fazer, é o que o seu professor sabe fazer. Ele sabe produzir esse conteúdo de educação. Não é para ele entender de uma plataforma X, Y, Z, como faz. Isso precisa ser estruturado, ele precisa ser capacitado, treinado para o jeito mais simples para ele focar naquilo que ele mais sabe. Porque nesses 60 dias que a gente está praticamente, se a gente não se capacitar agora, nos próximos meses, a evasão vai ser gigantesca. Gigantesca. Porque muita gente vai começar a concluir de que não está valendo a pena o pagamento para isso. E aí vamos entrar em planejamento. O que é o planejamento? É agendar uma reunião de planejamento com a direção e a coordenação. Então a Camus ela vai entrar com uma reunião remota, tudo remoto, né? Óbvio, com a direção e a coordenação para entender
quem é essa empresa, qual é a demanda e a dinâmica dessa empresa, qual a estrutura que ela precisa, quantas turmas ela tem, quantos turnos ela tem, quantos alunos ela tem, qual é a dinâmica desse conteúdo a ser passado pelo aluno, enfim, é entender realmente e planejar, fazer um planejamento para que essa comunicação ela flua de forma natural para o aluno, tá? E aí, na questão da organização, nós contratamos, nós sacamos, tem um asterisco aí, eu vou chegar nesse asterisco, eu quero chamar a atenção justamente para isso. Nós contratamos os serviços fixos da empresa e fazemos a configuração básica em todas as plataformas que forem necessárias. Então, já que a gente entende qual é a dinâmica, qual é a mecânica dessa comunicação de educação para os alunos, a gente sabe quais são as plataformas mais indicadas dentro desses custos, dessas plataformas, e nós contratamos para a empresa, configuramos tudo para que aquele planejamento seja configurado, tá? Na questão da estruturação, a gente cadastra todo mundo. A gente faz o cadastro de todos os colaboradores, todas as turmas, todos os calendários, todos. A operação toda vai ser da Camus. A Camus vai criar todos os logins dos colaboradores, das turmas, que são os alunos, pode contemplar pais, quando é ensino médio e fundamental 2. E tudo isso é colocado num calendário, ou seja, o aluno vai ter a capacidade visual e no celular de ver quais são as aulas que ele tem e com 2 cliques ele entra na aula, sem precisar baixar nenhum tipo de aplicativo, não ter que lidar com nenhuma dificuldade do tecnicismo, ele tem que entrar e assistir a aula como se ele estivesse entrando em sala de aula. É óbvio que eu tenho que capacitar, eu tenho que treinar a equipe, tanto os colaboradores quanto a direção, óbvio, a direção tem que entender qual é o funcionamento disso tudo, e eu vou treinar todos os colaboradores, e dependendo do caso, se for necessário, a empresa mostrar que existe essa necessidade, inclusive os alunos também, dependendo de como for o caso. Mas a ideia como já vai estar tudo montado, eu já vou ter condição de treinar todos os colaboradores. Eu vou mostrar, bom, aqui é que vai aparecer a sua aula XYZ, aqui é que você vai botar o seu conteúdo, com essa plataforma que você vai fazer a aula online, enfim, todo o trâmite vai ser feito dessa forma, né? E aí, o que dá para fazer, né? A Camus tem a capacidade, junto dessas plataformas, de criar quantas salas de aulas a instituição precisar. 10 salas de aula para 10 turmas, sem problema. Dá para criar salas individuais e cada aluno só vê a sua aula, a sua turma, e o coordenador e o professor vê as outras, né? Ele consegue ver as outras, consegue interagir. Claro que o coordenador, ele vê todas, assim como a direção. O colaborador, né, o professor, vê as aulas que ele faz parte. Mas é possível ele dar mais de uma aula e ver em várias outras turmas também. Então, não tem problema nenhum de limitação quanto a isso. Tudo tem calendário, então, em todas as aulas, todas elas terão um calendário. E aí, o que é bem interessante é que, como cada aluno, a gente vai precisar cadastrar um e-mail para ter acesso a isso e ser notificado, óbvio. Pode ser o e-mail que está cadastrado no seu celular Android, por exemplo, que é mais popular no mercado, mas também serve para iPhone também, na iOS. Essa aula vai entrar no calendário dele, na agenda do celular dele. Então, ou seja, vai começar a aula em 10 minutos, ele vai ser notificado pelo celular, e no celular ele pode assistir a aula, tá? Pode ter acesso à aula. Por ser do pacote Google, né, eu já vou adiantando que é do pacote Google, tranquilamente ter conteúdo que o professor pode colocar em formato de texto. Então, qualquer tipo de texto, qualquer tipo de conteúdo que ali a gente está vendo na imagem, pode botar uma figura, um gráfico, não tem problema nenhum, tá?
permite planilhas, é um pouco mais difícil isso, ter essa necessidade, mas se for o caso, também tem a possibilidade de colocar planilhas. Da mesma forma como apresentações, como essa que eu estou fazendo aqui agora. Então, vamos imaginar que é uma aula que tem um PowerPoint que já está feito pelo professor, ele pode disponibilizar ou apresentar em tempo real. Isso vai depender da necessidade que o professor tiver. Também é possível. Também dá para fazer desenhos, tem uma ferramenta de desenhos que você pode, vamos imaginar, no ensino fundamental 2, tem aula de química, por exemplo, ele pode fazer um cadeia de anel benzênico, por exemplo? Pode fazer. E, claro, tem os formulários, que são bastante indicados para provas, teste, valendo ou não nota. Pode ser como exercício, só pura e simplesmente trabalho de casa, também pode. É óbvio também a questão de vídeos. A partir do momento que, como a plataforma é do Google, você tem um canal do YouTube vinculado a isso, você pode subir o vídeo para o YouTube, deixar não listado e mostrar esse vídeo numa aula sua, né? Pode gravar isso, mas ao mesmo tempo também pode fazer uma aula ao vivo, como videoconferência. Uma plataforma também tem uma ferramenta para videoconferência, então pode ser sim uma aula ao vivo, transmitida ao vivo. E aí, como é que fica isso na questão de custos, né? Vou dar uma olhada aqui antes de eu entrar, para ver se está todo mundo assistindo. Deixa eu ver a plataforma novamente. YouTube. Ok. Então vamos lá. Quanto custa? Existem dois tipos de custo. O custo de criação, que é o custo da Camus. Então a Camus vai cobrar para fazer toda essa estruturação para vocês, tá? Além do custo fixo, que é os custos das plataformas. Então, as plataformas têm um custo mensal e o da Camus tem um custo de criação. Criou, está criado, você pode efetuar esse pagamento uma vez, que pode ser em cartão de crédito, não pague seguro, e você pode parcelar em quantas vezes você quiser, e o custo fixo são das plataformas. Tá? E aí, o que custa? Quanto custa? Para a criação, eu dividi em três categorias, que são as escolas de ensino fundamental 2 e ensino médio, que pode ser, eu só tenho a escola de ensino médio, tudo bem, sem problema. Minha escola é só ensino fundamental 2, tudo bem, sem problema. As minhas duas coisas, tudo bem, não tem problema. O que limita é a quantidade de turmas e matérias envolvidas. O valor é R$ 599, como eu adiantei, você pode pagar até 12 vezes no cartão de crédito, via PagSeguro, tá? Também tem o curso gerais, né? Os cursos que você tem, curso técnico, curso de capacitação. Esse valor é de R$ 699, e aí só voltando aqui, explicando por que há diferença de preço. Porque, perceba, ensino fundamental 2 e médio, em geral, são turno da manhã e turno da tarde. Se a sua escola possui 5 turmas, né, de manhã, 5 de tarde, 4 de manhã, é mais ou menos essa quantidade. Claro que isso não é, assim, isso não é extremamente rígido, tudo é negociável, não tem problema nenhum, mas é só para vocês entenderem que há uma diferença por conta da dinâmica, são dinâmicas diferentes. Um curso, por exemplo, um curso técnico de informática, por exemplo, ele tem manhã, tarde e noite, na maioria das vezes. Então tem mais cursos, mais capacidade de lacunas de eventos, né, de aulas. Então, ele fica um valor de R$ 699. E, por último, Academias Estude, que esse número extrapola ainda mais de quantidade de turma, porque às vezes é turma que acontece ao mesmo tempo, é bem comum isso em academia. É R$ 799, 12 parcelas no cartão de crédito com PagSeguro. E, como eu disse, nada é muito rígido. Tá aí o preço. São 3 custos fixos,
sendo que 2, dependendo de como está a sua estrutura da sua empresa, pode ser que você tenha, tá? E pode ser que você também já tenha, inclusive, o terceiro ali, que é o do G Suite. Mas vamos um de cada vez. Registro de domínio, que é no Registro BR, a empresa que registra os domínios no Brasil. Ele custa R$40 ao ano. E aí você me pergunta, por que eu preciso de um domínio? Porque você precisa também de um e-mail da sua instituição para isso, tá? Então precisa de um domínio para ter o site minimamente para o aluno, independente de qual seja, ele conseguir entrar na plataforma. Ainda que seja do G Suite, eu vou criar portas de entrada para tudo, para que o aluno não tenha uma página minimamente informativa para ele saber como as coisas funcionam. Por mais que a gente capacite eles, por mais que a gente treine, ter uma página para isso. E para isso precisa de uma hospedagem, e aí é o segundo item aí, que é a hospedagem na HostWP, que custa R$69 ao mês, tá? E abaixo as ferramentas, que é do G Suite, que tem todas aquelas possibilidades que eu mostrei antes. Ela custa R$48,60 ao mês. Esse valor é um valor que o G Suite modificou recentemente por conta do coronavírus. Então, esse valor, se não me falha a memória, é um pouquinho a mais, acho que é R$54,90, acho que era isso. Tá? E ele dá direito a um e-mail. Então, vai ter, por exemplo, contato@o-seu-domínio.com.br, entende? Então, todos os outros colaboradores entrarão na plataforma com os seus respectivos e-mails, os alunos também. Caso a empresa precise de mais e-mails, aí cada novo e-mail é R$48,60 ao mês, ok? Bom, é basicamente isso. Eu vou abrir aqui para perguntas. Alguém aí, Mário, Léo, Felipe, Newton, alguém tem alguma pergunta sobre a configuração, sobre a estruturação, efetivamente qual é o trabalho da câmera? Deixa eu só abrir para mim aqui, que aí todo mundo me olha, daqui a pouco eu volto. Alguma dúvida sobre como é efetivamente a atuação da Camus nisso? Quanto tempo leva para isso acontecer? O que está incluso? Mário é italiano, é isso que eu estou entendendo? Estou vendo você falar tchau, Leonardo, como está? Então, alguma pergunta? Ou eu já posso passar aqui para a parte final da live? Deixa eu ver se tem mais alguém. Tá, o Felipe Pavão está perguntando assim, qual é o prazo de implementação para tudo isso? Em geral, a gente dá aquela pergunta básica de todo projeto web, que é depende, né? Por que depende? Porque depende da estrutura da empresa, depende do grau de resposta, da quantidade de resposta. Isso é muito importante. Mário é italiano mesmo. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado aí pela audiência. Mas, em geral, a reunião ela é feita numa vez só, dá para fazer essa reunião de briefing, de planejamento com a empresa, uns 2 dias, 3 dias no máximo, para fazer esse planejamento acontecer, contratar os serviços. A configuração que é um pouquinho mais demorada, mais uns 2, 3 dias. Então, assim, eu estimo que, em média, 10 dias, ou seja, uma semana e um pouquinho, porque eu ainda tenho que capacitar a equipe. Claro que está contemplado nesses serviços o suporte. Uma vez que o cliente aprovou, está tudo certo, está tudo operacional, já está funcionando, o aluno já está conseguindo, eu vou dar 1 mês de suporte via WhatsApp, que a partir do momento que eu tenho acesso ao projeto, como faz para mudar o horário da turma, né? Alguma pergunta nesse nível. Facilmente eu abro um aplicativo de gravação de tela, entro na plataforma e mostro. Fala, você troca aqui, você clica aqui, muda a configuração aqui e, obviamente, vai mudar
a visualização para o usuário. Então, esse suporte, eu dou um link rapidamente, ainda no WhatsApp, o cliente clica e vê essa implementação, essa correção, para ele ter o entendimento de como funciona. Então, esse suporte, eu vou dar esse suporte durante um mês, pós-implementado e aprovado pelo cliente, né? Primeiro, é importante que, assim, que a gente faça ajuste, porque como as instituições elas estão tendo dificuldade nesse momento, com certeza, ainda existirão algumas dúvidas no caminho da configuração do melhor formato e a flexibilidade para isso. A flexibilidade para a gente se adequar à necessidade de cada um. Então, como tudo é novo, inclusive para a instituição, óbvio que isso vai ter que ter um pouquinho de jogo de cintura nessa flexibilização de aprovação. Diferentemente de um projeto web que, assim, revisou, está funcional, o link está funcional, né? Não tem porquê não estar aprovado. Esse não, vai ficar um pouquinho mais fluido, de acordo com a necessidade, e uma vez aprovado pelo cliente, a gente dá aí 30 dias de suporte online pelo WhatsApp. Deixa eu ler aqui uma pergunta do Mário. Deixa eu fazer aquilo que eu falei, né? Mário, vou botar sua pergunta no vídeo. Quem já tem um site não precisa pagar outro domínio e hospedagem? E é isso? E qual o valor mensal do suporte da Camus? Excelente pergunta, Mário. Obrigado, hein? Quem tem o domínio e hospedagem tem isso. A questão é que, assim, esta página que eu disse que eu faria uma página minimamente de porta de entrada para o aluno não se enrolar de como é que faz para entrar e tal, essa página eu faço no WordPress, afinal, a gente tem esse conhecimento aqui na Camus de projetos com o WordPress. Então, é fundamental que a sua hospedagem seja capaz de rodar um site em WordPress. E aí, por que eu estou falando capaz? Porque ela precisa rodar a linguagem PHP mais recente, isso é fundamental. Ela precisa ser no sistema operacional Linux, não pode ser Windows de jeito nenhum, tem que ser Linux, e tem que ter banco de dados MySQL. Eu vou botar essa informação depois aqui nos comentários. Então, se você já tem um domínio, já tem uma hospedagem, e a sua hospedagem roda tranquilamente o WordPress, 100%. Posso fazer o site lá, 100%. Crio um diretório virtual lá, um diretório à parte, para só colocar esse projeto. Obviamente, a plataforma do G Suite, ela vai ser na plataforma mesmo, então não roda nele, mas a porta de entrada para os alunos é nisso, tá bem? Respondido, Mário? Tranquilo? Deixa eu só prestigiar o Pavão também, né, Felipe? Sua pergunta está online agora. Online. Qual o prazo de implementação desse serviço? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Tudo tranquilo, gente? Posso continuar? Que agora é a hora da gente sacramentar de quem tem realmente interesse e a necessidade, óbvio, e acredita no projeto. Deixa eu botar aqui o PowerPoint de novo. A pergunta do Felipe. Beleza. Então, gente, para finalizar, como eu prometi, eu falei do Felipe, da Host WP, e do Leonardo Alevato, da revista Empresário Fitness in Health. Eu comentei sobre o projeto, eu falei do projeto para eles. Eles gostaram tanto que ofereceram alguma vantagem além do que você vai pagar para o projeto, se vocês tiverem interesse. Se realmente for fazer com a Host WP o seu projeto, já que você não tem um site, uma hospedagem, que ela vai dar 6 por 6 meses com 50% de desconto na hospedagem. Então, aquele valor que está lá, durante 6 meses, ele vai ser a metade, tá bom? E para a revista Empresário Fitness in Health,
para quem não está no começo, eu falei que a revista Empresário Fitness, você que é dono de academia, um estúdio de pilates, crossfit, qualquer outra atividade de educação física, um personal trainer que precisa continuar dando as suas atividades de forma remota, na revista Empresário Fitness and Health tem conteúdo extremamente relevante para esse mercado, uma revista de 18 anos, como o Léo falou, eu sou articulista lá, eu escrevo na editoria digital, falando sobre sites, falando sobre, agora, muito sobre plataformas para ensino à distância, tem 2 artigos recentes meus lá, e a revista é uma assinatura aí mensal e anual, e se você fechar aqui esse projeto, você vai ter 100% de desconto na assinatura anual. Então, você vai assinar a revista Empresário Fitness and Health no plano anual, e nesse primeiro ano, você vai ter 100% de desconto, não vai pagar nenhuma assinatura. Nesse momento, por conta da Covid, as 2 últimas edições, a desse mês de abril e de março, a de maio vai sair na última segunda-feira do mês, elas estão abertas por conta da coronavírus, justamente para ajudar todos os profissionais, gestores, empreendedores, de um modo geral, com conteúdo aberto. Mas o restante do conteúdo é fechado para assinantes. Uma ou outra, umas 4, 5 matérias são abertas, mas, em geral, elas são fechadas. E para quem finalizar, quem fechar aqui nesse projeto, ganha 100% de desconto na assinatura anual, mas só pode ser até hoje, R$ 23,59 do dia 14/5. Você entra nesse endereço aí, camus.com.br/educação, ou educacau. Tem um chatzinho lá, eu vou ficar até esse horário esperando o seu contato. Você vai falar comigo, a gente vai trocar uma ideia inicial sobre isso. Você pode continuar falando sobre as dúvidas que você ainda tem no projeto, sem problema nenhum. Eu vou responder no chat sobre tudo isso, todas as suas dúvidas. E aí, se você realmente tiver interesse em fechar, a gente inicia uma relação comercial. Eu mando contato, eu mando e-mail com dados de inscrição, tudo direitinho. Porque como eu falei no começo, no meio aí da explanação, que não é tão fixo assim, porque são muitas variáveis, e eu sei disso porque minha esposa é professora de educação, minha esposa é professora, eu tenho amigos de professores, são professores de educação física, então, assim, tem muita variação, eu sei disso, então não dava para eu criar um produto aqui numa minha loja que tem na Camus, para você pagar imediatamente e está tudo certo. Não, então eu vou ajustar conforme a necessidade da sua instituição. Mas os planos são aqueles. Me chama aí no chat que a gente conversa sobre isso, a gente conversa sobre a sua necessidade e a gente inicia aí esse processo do mundo novo na educação online. E no momento mais à frente, a sua instituição, certamente, por estar com essa plataforma, ela vai ter a capacidade de estar adequada, de um modo mais híbrido, né? Deixa eu botar um pouquinho eu aqui aparecendo. E perceba, a partir do momento que o coronavírus for diminuindo a curva de contágio, e a gente puder começar a voltar, as academias, por exemplo, estão fechadas, as escolas estão fechadas, os cursos estão fechados, quando eles começarem a liberar o isolamento social para ser algo mais aceitável, e as pessoas foram começando a voltar, certamente elas vão lembrar desse momento em que essa prestação de serviços aconteceu online. Muitos vão voltar 100% para o modo presencial, mas muita gente vai se adequar ao online ou vai fazer um esquema mais híbrido. E por que não você capitalizar isso, a sua empresa capitalizar isso,
oferecer esses dois formatos, por que não? Numa live que eu participei lá do Leonardo Alevato na revista Empresário Fitness, teve uma hora que eu falei, eu nem estava montando ainda esse projeto, aliás, esse projeto foi amadurecendo aos poucos, e nessa live foi um desses dias que isso foi... Eu falei ao vivo, e aí eu fiquei pensando, aí por que não você, profissional de educação física, que foi o motivo da live, por que você não pode oferecer na sua academia mesmo, né, aquela aula de Muay Thai presencial e, ao mesmo tempo, você oferecer esse serviço online? Perceba o quão isso é rico, porque não vai depender do entorno. Imagine uma pessoa no Pará fazendo uma aula de Muay Thai na sua academia aqui no Rio de Janeiro, ou na Itália, como nosso amigo Mário Alberto aí no chat. Imagine ele dando aula lá, presencialmente, quando o coronavírus passar, mas eu posso assistir uma aula do Mário aqui do Brasil. E esse formato híbrido em que dá para se trabalhar os dois formatos, isso vai transformar o mercado, certamente, e quem não tiver vai ter que correr atrás, muito atrás. Porque quem é que hoje em dia não usufrui de um Uber, por exemplo, né, de um transporte de aplicativo? Quem é que hoje em dia não pede refeição através de um aplicativo, através do celular, como o iFood aqui no Brasil? Quem é que não paga contas online? Então, assim, a gente já usa muitos serviços online e isso se intensificaram muito nesse momento que a gente está vivendo. O consumidor não vai esquecer disso. Se ele se acostumar, afinal aqui, ó, isso aqui não sai mais da mão da gente. Isso aqui não sai mais da mão da gente. E não sai da mão do consumidor. Então, se a sua empresa se adequar a esse momento, certamente, na tomada de decisão do consumidor, ele vai pensar nessa possibilidade, caso você tenha essa estrutura. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar. 9 horas, praticamente 1 hora de live. Vou ficar aqui, caso alguém queira continuar na conversa, mas quero já agradecer de antemão. Deixa eu ver aqui, tem uma notificação aqui rapidinho. Ok. Não era. Deixa eu ver aqui no WhatsApp, no YouTube, se que tivesse. Quero agradecer de antemão quem participou ao vivo aí, quem assistiu, teve interesse. Você que está vendo num futuro próximo, você perdeu essa oportunidade de descontos com tanto a Host WP quanto a revista Empresário Fitness e Health, mas, óbvio, se você tiver interesse, você entre nesse endereço aí, camus.com.br/educação, e conversa com a gente lá. E no decorrer dessa semana, eu ainda vou falar um pouquinho sobre isso pontualmente, sobre alguma coisa. Então, quem quiser chamar, é só chamar, tá bom? Então, agradeço mais uma vez pela participação de todos, pelos comentários, pelas perguntas, e se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui só esperando, vou esperar mais 2 minutinhos. Se ninguém perguntar, a gente encerra por hoje, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu que agradeço, Mário. Mário está agradecendo aqui. Já mandei a mensagem no seu site da Camus. Por favor, me retorne. Obrigado, Mário. Obrigado pelo interesse. Já eu vou te retornar. Obrigado aí pelo interesse, tá? Com certeza nós vamos fazer essa comunicação ser muito mais fluida, essa educação vai ser muito mais fluida com seu público, seus alunos, seu consumidor, com certeza. Mais alguém? Posso bater o martelo? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Acompanhe os trabalhos da camus.com.br em todos os canais. A gente está produzindo aí o Camus Quarentena, um conteúdo de insights sobre negócio online, sobre projetos online, comunicação online. Fique à vontade, não é só a Camus Educação, não. Tá bom? Abraço, gente. Boa noite. Tchau, tchau.